caros amigos que acompanham conosco o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje nós vamos refletir juntos um texto tirado do profeta Oséias, que diz assim: assim fala o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, imolavam aos Baais e sacrificavam aos ídolos. Esta frase que inicia essa profecia de hoje, que lemos da liturgia, ela nos oferece uma experiência daquilo que representou para Israel a sua relação com Deus ao sair do Egito, da terra da escravidão. Uma relação de amor que se estabelece através das grandes provas que Deus faz a este povo, do seu amor, da sua vontade de salvá-los, de libertá-los. É quando na terra do deserto, naquele tempo onde, saindo do Egito, eles ainda aprendiam a lidar com a liberdade, Deus havia dado a eles os meios de subsistência, mas não apenas, deu também um líder, Moisés, que os conduziu à fé e à compreensão de quem era este Deus que os salvava, que os libertava. E com eles fez uma aliança, esta aliança que era já, digamos assim, o ápice daquela experiência. Somente com alguém que está livre se pode fazer uma aliança. Esta aliança que recorda o laço de amor que une duas pessoas. É por isso que então o profeta vai falar aqui com laços de amor e os atrair. Afinal, aquilo que Deus realiza com o povo no deserto é uma aliança que é fundada no amor. É ali então que a gente vai encontrar em Deuteronômio, pela primeira vez na Bíblia, o chamado a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Essa relação de amor com Deus é uma novidade que é introduzida ali, naqueles textos. E aqui Oséias nos oferece uma outra versão deste amor de Deus. Não apenas um amor de uma aliança que é oferecida a este povo, que uma vez libertado, recebe de Deus, portanto, uma graça especial e por isso pode, reconhecendo-se livre, entrar em aliança com aquele que é o seu libertador. Aqui Oséias nos oferece uma outra imagem, a imagem daquela relação materna que Deus estabelece com os seus filhos, com Israel, com laços de amor. E fala de um jeito tão terno e tão materno que nós mesmos podemos nos perguntar se tantas vezes a imagem que ficou na nossa memória de um Deus do Antigo Testamento, um Deus da ira, não aparece aqui um pouco mais modulada, um pouco mais fácil de compreender, porque nos aproxima daquela imagem que nós temos de Jesus. Afinal, aqui também do Egito chamei o meu filho, a gente se recorda logo do Evangelho de Mateus, quando Jesus ainda criança foi ao Egito e do Egito voltou para Israel. E ali a gente vê o quanto esse texto de Oséias, ele é rico de simbologias, é rico de conexões entre o Antigo e o Novo Testamento. Se conecta, portanto, com a lei, com o chamado que Deus faz a este povo que está no deserto, mas está no deserto depois de ser libertado, portanto, com laços de amor, e vai falar dessa amizade entre Deus e seu povo que surge e que se consolida através da aliança, das leis, e depois se conecta com o futuro. Afinal, é Jesus que vai nos revelar também esse amor paterno de Deus, essa relação paterna de um Deus que cura, que é misericordioso, mas que também chama a fidelidade. E é aquilo que vai dizer logo no primeiro versículo que nós lemos, né? Imolavam aos Baais, que significa os deuses, né? Os deuses antigos eram Baais, que tecnicamente significa meu Senhor, né? Baal é um senhor. É o que se usado, é a mesma palavra também para se referir a um proprietário. Então, aquele é o Baal daquela terra, ele é o proprietário da terra. Mas quando se refere a uma divindade, portanto, é aquelas divindades cananeias que estavam ali, isto é, as divindades que faziam parte do imaginário, da religiosidade dos povos para onde o povo de Israel foi, a terra prometida, a terra de Canaã. Então é lógico que a gente pode se perguntar assim, mas não só tem um único Deus, de que deuses são esses? No tempo em que Oséias fala, a compreensão não era que havia apenas um Deus, mas que se deveria adorar, servir apenas ao Deus que nos libertou, que nos atraiu com laços humanos, a este Deus que nos resgatou, que nos deu a liberdade, portanto, entrou em aliança. Então vejam como a ideia de um Deus único, desse monoteísmo, ele surge depois na história. No início, Israel é chamado, portanto, a exercer uma espécie de monolatria. Deve-se adorar apenas um Deus, e os deuses dos outros não devem ser seguidos, porque eles não levam a vida, não foram eles que libertaram Israel, e eles não estarão ali para libertá-lo quando este povo se afastar do Deus libertador, o Deus Javé.
Então é assim que a gente lê esse texto com muita delícia, porque ele vai continuar falando de Deus com esta ternura. E ele vai concluir assim o versículo 8, dizendo: meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não o homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Deus que renuncia, quem sabe, a tudo aquilo que pode ficar no nosso imaginário quando pensamos a Noé, que Deus destrói tudo. Não me servirei do terror, não vou destruir de novo tudo, né? Efraim aqui é uma outra palavra para Israel, afinal Efraim é uma das tribos. O nosso profeta Oséias, ele vai profetizar justamente junto às tribos do norte. E ele está ali em torno do século VIII, isto é, antes do exílio. Portanto, é um profeta que convida à conversão, convida recordando aquilo que no passado Deus já fez para o seu povo, portanto, recordando do seu amor, da sua ternura, e convidando, portanto, a renovar a sua aliança, fugindo daquilo que são as infidelidades. E, claro, nos nossos dias, a gente encontra isso de outras formas, né? Se o povo de Israel encontrou Baals, né, deuses, no seu território de Canaã, todos nós encontramos no território da nossa vida aquilo que nos seduz e que nos afasta da fidelidade ao Deus da vida. Né? Podemos pensar tudo aquilo que ameaça a vida nossa e a do irmão, portanto a cobiça, o orgulho, a vaidade, o rancor, né? Tudo aquilo que nos destrói a fraternidade, destrói os laços de amor que Deus quer que nós sejamos capazes de tecer nas nossas relações. Então, assim, é bonito ver esse texto, porque nós nos aproximamos dele com uma certa alegria, porque percebemos Deus é compaixão e me ama, e este amor me convida também a agir da mesma forma com os meus semelhantes. O profeta Oséias, que é um texto, que é um profeta belíssimo, nos inspire, que todos nós tenhamos assim o desejo de ler um pouco mais do profeta Oséias. Um grande abraço para todos.